Vamos então começar um novo livro. Nós estamos começando A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Vamos então ao antelóquio, que é o prefácio do livro. Meus amigos, que Deus vos conceda a paz. É-me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção do alto para o nosso esforço. Dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendido aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Este livro aqui foi psicografado em 1938, antes da Primeira Guerra, e nós estamos aqui, são os primeiros livros, né, psicografados pelo Chico. Não deverá ser este um trabalho histórico, é o que ele está colocando aqui, não é um livro de história. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Então, o projeto do livro não é história, não é um processo histórico, embora a gente vá ver muita história aqui, né? A história do nosso orbe, do nosso planeta. Mas a intenção dele, a colocação dele nesse livro é de nós entendermos, né? Ele coloca nossa contribuição deles, espíritos, porque normalmente ele sempre trabalha com um grupo, uma pleiade de espíritos que o auxiliam na montagem, na elaboração desses livros que trazem tanta informação, né? E que isso precisa ser buscado nos registros existentes nos planos espirituais superiores. Então, por isso que ele fala aqui, nossa contribuição deles, espíritos, será a tese religiosa, a questão não de religiões, mas da religiosidade, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual, né? As informações espirituais que nós recebemos, né, daqueles que vieram antes de nós, no curso de todas as civilizações terrestres. O livro do irmão Humberto foi a revelação da missão coletiva de um país. Ele está falando aqui, Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Então ele vai aqui mostrar, né, a influência que nós temos desses povos, desses que vieram para a Terra para ensinar, né, de civilizações que não existem mais, mas que nós temos a influência delas até hoje. E é isto que ele vem esclarecer. Vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Que Deus vos conceda a todos tranquilidade e saúde. E a nós, as possibilidades necessárias, né? A eles, né, espíritos, a possibilidade necessária de nos trazer esclarecimentos. E como, né? E como Emmanuel nos traz esclarecimentos. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas, né? Deus, né, nas alturas, sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiemos nele, do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele, né, Deus, vos abençoe. Né? Que ele vos abençoe. Emmanuel, mensagem recebida em 17 de agosto de 1938. E aqui nós partimos para a introdução do livro. Enquanto
as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, né, aos sons, né, sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Vamos lembrar aqui agosto de 1938, Segunda Guerra iria começar no ano seguinte. E olha o que o Emmanuel coloca aqui. Né? Olha o que ele coloca aqui. Ele já está anunciando o que está por vir e já está colocando que as forças espirituais estão se reunindo para as grandes reconstruções do porvir. Por que reconstruções? Porque muita coisa será destruída. E nós sabemos que muita coisa foi destruída, né, na Segunda Guerra Mundial. Então vamos reler aqui e vamos ver os ensinamentos e, de uma certa forma, o Emmanuel anunciando o que estava por vir. Enquanto as penosas transições do século XX, eles estão ali em 1938, se anunciam ao tinido sinistro das armas, né? O armamento e todos os bastidores, né, que já se anunciavam ali da Segunda Guerra, né? As forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Tudo que precisará ser reconstruído nos tempos que estavam pelas frentes naqueles idos de 1938. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo e natural, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico, né, o ascendente, o que veio antes, né, místico, de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. O que ele está colocando aqui? Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres. Ele já está anunciando aqui a transição, já está anunciando aqui esse período de transição, de turbulência que nós estamos vivendo agora no começo do século XXI. Então, aproxima-se o momento que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Porque através desse burilamento, né, desse terremoto todo pelo qual nós estamos passando, todas essas mudanças que já começaram, né? Nós vamos ver todas as mudanças, todo o chacoalhar, toda a ebulição que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi a Grande Depressão, que foi o refazimento de todo o planeta praticamente depois da Segunda Guerra, e a Guerra Fria, né? E depois nós estamos aqui, né, com o homem pisando na Lua, e nós estamos aqui recebendo de uma certa forma os bônus e os ônus de tudo aquilo que foi formado pela Segunda Guerra e pós-guerra e reconstrução e novos planos e novas ideias. Nós estamos aqui com os ônus e os bônus de tudo isso, recomeçando para sermos um novo planeta, né? Essa transição é para que nós comecemos a regeneração. Por isso que ele diz aqui, o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram. Nós vamos estudar aqui nesse livro as civilizações que surgiram, que desapareceram, perdão, todas as ideias e todas as influências que nós recebemos desde que o mundo se formou. Por isso que esse livro é tão denso e tão importante e difícil.
É um livro que nós vamos caminhar de uma forma devagar, lendo, aprendendo, estudando cada colocação, porque é um livro difícil, mas com muito ensinamento. Perdão. Evocando, né, chamando, clamando os grandes períodos evolutivos da humanidade com as suas misérias, com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Porque tudo vai e vem, né? Tudo é cíclico. Esse esforço de síntese será o da fé reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade como a bússola da verdadeira sabedoria. Vamos entender o que ele está colocando aqui. Perdão. O Emmanuel é o rei da síntese. E aqui ele está colocando que é um esforço de síntese. Porque ele vai colocar aqui milhões e milhões de anos. Porque ele vai começar aqui na Gênese, na formação do planeta. Então ele vai fazer um esforço de síntese. Ele vai colocar, sintetizar da forma mais curta, mais completa possível. Então esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens. Será da fé verdadeira, né? da fé da razão, da fé do conhecimento. E ante as religiões da separatividade. E perante essas religiões que querem separar, que querem matar, que querem usurpar em nome de Deus. Então, e ante as religiões da separatividade, esse esforço será como a bússola da verdadeira sabedoria. Esse esforço de síntese, esse estudo será como a bússola da verdadeira sabedoria. Então, o que nós temos em mãos e o que nós vamos estudar é uma bússola que nos dará o norte para uma verdadeira sabedoria. Não é pouca coisa, não. É muita coisa para ser vista e estudada. Diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas. Ele está falando deles, né? Espíritos desencarnados. Diante dos nossos olhos de espírito. Ele com seus trabalhadores ali. Montaram um livro, né? Diante dos nossos olhos de espíritos, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã, de uma tela, né? Maravilhosa. Em francês, né? Como o screen é em inglês, uma tela maravilhosa. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. As almas mudam essa indumentária, né? A indumentária carnal, a vestimenta, o corpo, né? Até a forma de vestir e pensar, a gente vai mudando. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana, com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O que é da Babilônia, né, de Nabucodonosor, o que é do Templo de Salomão, o que é da Roma, né, dos romanos que tinham tanto orgulho de serem, né, os maiores conquistadores, o maior povo da época de Jesus. Vamos lembrar que Jesus era um judeu escravo dos romanos, que dominavam a maior parte da terra daquela época. O que é de todo esse império? O que é de tudo isso? Não sobrou nada. É o que ele está colocando aqui. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformados em ossuários silenciosos. Tudo se transforma, tudo se modifica, tudo passa e tudo evolui. E nós estamos aqui para isso, para aprender e evoluir. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas.
o tempo como patrimônio divino do Espírito. O tempo nos é dado para estudo, para aprendizado, porque nós somos imortais. Então, na nossa verdadeira vida, não existe o tempo, porque o tempo exige uma finitude, né? O tempo, como disse Einstein, ele caminha, ele é elíptico, ele não é linear. Nós não temos condições de entender o tempo como achamos que entendemos. Nós achamos que entendemos, mas nós não entendemos. Tanto é que é muito difícil entender as teorias de Einstein justamente por isso. Quando ele diz o tempo como patrimônio divino do Espírito, é um presente que Deus nos dá para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. O Espírito aqui com E maiúsculo. Renova as inquietações e angústias de cada século. A cada século nós temos as nossas angústias, as nossas inquietações acerca do nosso crescimento, acerca do nosso aprendizado e principalmente a angústia da nossa ignorância, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Então é o tempo como patrimônio divino que vai nos auxiliar no estudo, no aprendizado para aclarar o caminho das experiências humanas, para iluminar o nosso caminho de crescimento e de aprendizado. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Tudo passa. Passam os povos, passam as línguas, passam as fronteiras, passam os países, passam as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. É um sopro. Deus assopra e tudo se transforma, tudo voa, tudo se modifica. Tudo muda, tudo se transforma. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. A grande família de Deus é o universo. Então, ele coloca aqui, um sopro divino faz movimentar todas as coisas. Vamos lembrar na Gênesis que a princípio era o verbo, né? E que Deus soprou nas narinas, né, de Adão, que é uma forma metafórica, né, de se colocar o surgimento de uma raça, porque Adão é uma raça, Eva é uma raça, tudo que a gente vê na Gênese mosaica é uma metáfora para nós podermos entender os processos de estudo e de crescimento das raças aqui no planeta. Então é o que ele está colocando aqui, estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, de todo o universo, vitalizando, fortificando os laços eternos que reúnem a sua grande família, família universal. Somos todos filhos do mesmo Pai no universo. Somos todos irmãos, caminhantes da jornada do aprendizado e da evolução no universo. Uns já estão lá na frente, são espíritos puros, espíritos crísticos, são aqueles co-criadores maiores, né? Como aqueles que criaram o nosso universo, o nosso sistema solar. Nós vamos ver lá na Gênese mosaica, o Elohim, são deuses com D minúsculo, são os deuses que trabalham para o Deus que não deve ser nomeado, que não deve ser falado, que o seu nome não deve ser dito. Então, são esses co-criadores maiores, são os espíritos puros, os espíritos crísticos que criaram os sistemas solares, que criaram os planetas e que governam essas galáxias, governam esses planetas, governam essas galáxias, esses sistemas solares, esses planetas. Existe uma hierarquia. Então, e todos eles são filhos do mesmo Pai. Todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos irmãos de todos os seres do universo. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras. Eu vou repetir. Vê-se, então, um fio
né? Uma linha de tempo, uma linha de crescimento, de aprendizado, uma linha de propósito. Vê-se então o fio inquebrantável, porque essa linha, esse fio é de Deus. Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Todos nós estamos fadados a sermos anjos. É uma colocação da lei de Deus. Somos todos perfectíveis e seremos todos espíritos puros. Todos nós seremos anjos, seremos espíritos crísticos. Isso é uma lei de Deus. Vai demorar o tempo que cada um de nós precisar. Não importa, Deus não importa. O tempo está a nosso serviço. Para Deus não existe o tempo. Para nós, sim. E nós o utilizamos da forma que nós acharmos melhor. É o nosso livre-arbítrio. Mas todos nós seremos anjos. Todos nós seremos Cristos. Essa é a lei de Deus. E é isso que nos consola. É isso que nos dá essa tranquilidade, que por mais que às vezes a gente pare, por mais que às vezes a gente só se arraste, nós chegaremos lá. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases de seu aprendizado e aproveitamento. As raças são substituídas pelas almas, porque somos raças aqui, somos, né, almas. O que é um espírito encarnado? É alma. Ele é preto hoje, é branco amanhã, é asiático depois da manhã, é ariano mais para frente. Então as raças são substituídas pelas almas, né? As almas vão reencarnando aqui cada vez em raças diferentes. E as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e amor. As línguas são formas da gente se comunicar, são provenientes da nossa inteligência, que a nossa inteligência vem de Deus. Então, as línguas são formas de nós nos expressarmos e nos comunicarmos. Por isso que ele coloca, as línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Olha o que ele está colocando, os povos, todos os povos são uma única família. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes, aqueles, né, que se aprenderam mais rápido, que se sobressaíram, os seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais, são agraciados pela justiça suprema que legisla no alto para todos os mundos do universo e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. O que ele está colocando aqui? Aqueles que aprendem mais rápido, aqueles que se aprimoram, né, se sobressaem, como ele está dizendo aqui, no plano dos valores espirituais, né, dos valores morais, do plano espiritual, não no plano mundano, não no plano daqui desse orbe. São agraciados, né, são premiados pela justiça suprema, né, que legisla do alto de tudo, para todos os mundos do universo e podem visitar outras pátrias siderais, podem fazer intercâmbio, podem ir para outros lugares, estudarem, aprender e voltarem para cá como missionários para ensinar. Alguns vêm de outros orbes mais primitivos para cá, também como prêmio, porque lá eles se sobressaíram, aprendem aqui conosco
e voltam para os seus órgãos para ensinar, para ajudar a evolução. É isso que ele está colocando aqui. Seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais são agraciados pela justiça suprema que legisla no alto para todos os mundos do universo, para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe, regressando ao planeta, no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas, dentro das religiões, vindo como missionários, dentro das religiões e das escolas, das academias. Por quê? Porque as religiões e as escolas, aqueles que buscam os passar ensinamentos, são os pontos mais atacados pelos nossos irmãozinhos trevosos. As trevas atacam todos aqueles que se sobressaem nas religiões, todos aqueles que se sobressaem nos ensinos, nos aprendizados, na ciência. Todo aquele que faz um bom trabalho, que faz o seu dever, que trabalha para Deus, é atacado pelos nossos irmãozinhos instigantes, porque eles não querem nem ver a religiosidade, o amor e a caridade sobressaindo no planeta, nem querem ver os estudos, nem querem ver as pessoas aprendendo, estudando, né, crescendo, porque quanto mais você sabe, quanto mais você estuda, mais você cobra, mais você exige. Não é à toa que, infelizmente, no nosso país hoje, nenhuma criança repete de ano. Não é à toa que, infelizmente, no nosso país hoje, as crianças saem da escola sem uma profissão, sem terem condições de ganhar alguma coisa. Eu, que sou muito mais velha, na minha época, era o primário, o ginásio e o colegial era profissionalizante. Você saía técnico, saía professora primária, saía nutricionista, saía enfermeira, que eram cursos profissionalizantes no ensino, que eu acho que é hoje ensino médio. Hoje eu faço confusão. Era o colegial, né? Tinha o clássico, o científico, e algumas iam fazer o curso para serem professoras primárias. Hoje, as crianças saem, a única coisa que elas têm pela frente é o terceiro grau, é a faculdade. E muitos não podem pagar, muitos não têm condições de entrar numa faculdade pública, porque para entrar numa faculdade pública precisa ser rico, precisa ter estudado muito, ter frequentado os melhores colégios. Quer dizer, de uma falta de razão e de caridade, porque aquele que precisa mais não tem acesso à faculdade pública, e aqui vai ter que pagar e ele não pode pagar. Então é uma forma de achatar. Os nossos irmãozinhos instigantes estão no comando, e para eles interessa a ignorância, para eles interessa a falta de religiosidade verdadeira, a falta de fé. Para eles interessa quanto pior, melhor. Então nós precisamos sempre fazer uma análise das coisas que estão acontecendo e de como nós estamos participando junto a elas. Se nós estamos trabalhando para os nossos irmãozinhos trevosos, ou se nós estamos trabalhando para os irmãozinhos da luz, para os nossos irmãos da espiritualidade maior que estão querendo modificar, que estão querendo ensinar, que estão querendo trazer religiosidade para o planeta. E é o que ele coloca aqui. No esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas, porque são os lugares mais atacados. Na tela mágica dos nossos estudos, dos estudos deles ali, espíritos, para poderem trazer os ensinamentos para nós, na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, das almas comuns, mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e mais acima, ofuscando o ecrã, ofuscando a tela das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra,
numa apoteose de movimento e divinas claridades. O que ele está colocando aqui? Ele está vendo, né, um fio de continuidade desde o começo, na tela que eles estão vendo, né, de todo o aprimoramento, de todo o estudo, de todo o caminhar da Terra desde o seu surgimento até hoje. Existe um fio, né, de um fio de Deus, um fio que liga tudo e a todos, e um propósito, né, de esclarecimento, e nessa tela eles veem essa evolução e esse caminhar. Por isso que ele diz, de onde vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades, né? Ver as mínimas coisas nesse deslumbramento. Mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. O fio da luz e da vida está nas suas mãos. Nas mãos de quem? De Deus, que está acompanhando, está analisando, está vendo o fio, a coisa caminhar, e ele está no comando para que o progresso, para que a melhora, para que as coisas aconteçam para o melhor. É ele, né, esse fio, quem sustenta todos os elementos ativos e, é ele, é Deus, né? É ele com E maiúsculo, é ele que sustenta esse fio e é ele que comanda, é Deus que comanda, é ele, Deus, quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto, coração de Deus, no seu coração augusto e misericordioso, está o verbo do princípio, o verbo com V maiúsculo, né? Da onde tudo surgiu, da onde tudo principiou. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Vamos lembrar, né, de soprar nas narinas de Adão, né, que é uma metáfora do sopro divino que deu vida a uma raça. Nós vamos ver no livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz fala do hausto, né, da respiração de Deus. É que ele coloca um sopro de sua vontade, um sopro, né, da vontade de Deus pode renovar todas as coisas, tudo. E um gesto seu, um gesto de Deus pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e angústias. Tudo passou. Não existe mais nada do templo de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra, como disse Jesus. Não existe mais nada dos romanos. Não existe mais nada dos nazistas. Não existe mais nada daqueles povos, né, de Alexandre o Grande, que se achavam donos do mundo. Tudo passa. Então passaram as gerações de todos os tempos com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis, esfacelaram-se coroas milenárias. Gerações e gerações de reis caíram. Caíram os tronos dos reis, esfacelaram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento, né, nos trajes humildes dos escravos. E em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Então ele está dizendo aqui, os príncipes do mundo voltaram como negros, voltaram como escravos, voltaram paupérrimos, né, para
os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa no indumento, nos trajes humildes dos escravos, para aprenderem a serem humildes, para saírem da arrogância. E em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda. Vamos lembrar que estamos em 1938 e nós temos um chefe do Terceiro Reich conclamando o povo para ter uma raça ariana, para ter uma raça melhor. Em 38 ele já estava fazendo seus discursos, né, para a guerra que explode em 39. Então, é o que ele diz aqui: e em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda. Ele já está antevendo, né, as coisas que viriam. Conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. Olha aqui, o determinismo do amor e do bem. É uma lei de Deus. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Por quê? Porque é a lei de Deus. É um determinismo, o bem, o amor, a melhor, o aprendizado, o crescimento, a evolução, é um determinismo de Deus. E o homem emana de toda e qualquer catástrofe em busca de uma vida melhor, se aprimorando, se melhorando, crescendo e aprendendo. Só Jesus não passou. Esta é a grande verdade. Tudo passa, tudo passou. Só Jesus não passou. Só Jesus não passou. Na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele, Jesus, é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Como ele mesmo colocou, que ele era a vida, ele era o caminho, a verdade e a vida. É o que Emmanuel está colocando aqui. Seu coração magnânimo, né? O coração de Jesus, é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão, todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão no futuro. Tudo passará, tudo se modificará. Ele, porém, Jesus, ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Nosso divino mestre é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível, não pode alcançá-lo o tempo e a destruição. O tempo e a destruição não alcançam os ensinamentos de Jesus, é inacessível. O tempo e a destruição são inacessíveis à luz, aos ensinamentos, ao Evangelho de Jesus. Eu vou repetir, ele, Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da Vamos lembrar que nessa época estava, né, Mussolini na Itália, Hitler, né, na Alemanha. Nós estávamos com um ditador também nas Tchecoslováquia, em outros. Nós estávamos ali com todo o prenúncio, né, da Terceira Guerra. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade, que se arvoram em verdugos das multidões, né, em carrascos, né, das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices, suplicantes, para a infinita misericórdia do Senhor, do nosso Mestre Jesus, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Aqui em 1938, Emmanuel já estava chamando, conclamando todos para súplices, em súplica, pedir ao Mestre Jesus paz e amor
para todos os corações, para todos e para todos os povos. Então, aqui é a introdução. Pela introdução, a gente já vê a magnitude do livro que nós vamos ver e estudar. E o nosso próximo estudo será o capítulo 1, a Gênese planetária. Até lá!